Olá, no vídeo passado nós falamos sobre regressão não linear utilizando redes neurais. Foi isso que nós fizemos, mas nos vídeos anteriores nós tínhamos falado bastante sobre regressão linear. É fácil fazer regressão não linear sem utilizar redes neurais? Então é isso que nós vamos ver rapidamente neste vídeo, antes de continuarmos os nossos cadernos de Machine Learning. Vamos lá. Primeira coisa, nossa primeira célula aqui, nós vamos rodar aqui os imports, matplotlib e numpy. Vamos dar uma olhada aqui nesses dados. Nós temos aqui uma série de números que nós podemos considerar como pontos x e y, 5 e 8, 6 e 11, 7 e 10, 9 e 11, 9 e 13, 10 e 14 e assim por diante. Então, seja um dataset qualquer, vamos colocar esse dataset em duas variáveis. Variável x, na forma de um array numpy, e na variável y. Então, feito. Quisermos imprimir os pares ordenados bonitinhos, é só rodar esse script que já está aqui o resultado. 5, 8, 6, 11, 7, 10, etc. Tá. Aqui embaixo nós temos o gráfico. O plotter dele, nós vemos que essa curva, esses pontos aqui eles não são bons para serem representados por uma reta. Se nós passarmos uma reta aqui, nós provavelmente vamos ter um erro quadrático muito alto, porque a reta não se conforma muito bem a todos esses pontos. Bom, que função seria uma função aproximada para essa? E aí entra a primeira pergunta aí, que vem da experiência da pessoa que está utilizando com matemática. Então diríamos assim, isso aqui nos parece muito uma função quadrática, exponencial, né? Então seria algo nesse sentido. Vamos tentar aqui uma função exponencial bem genérica, né? Uma função exponencial genérica seria uma função do tipo y igual a b vezes e elevado a x. Vamos pegar aqui essa função. Então, dado um x qualquer, nós calculamos o y multiplicando uma constante b vezes e elevado a, ou a constante a vezes o x. Então aqui nós conseguimos gerar uma função bem geral e genérica, né, que possa ter essa função, que possa aproximar, né, desde que a gente encontre os valores para a e para b que sejam mais ou menos adequados. Então aqui eu defini como é que a gente calcula os y dessa função. Então temos aqui f de x, considerando a inicialmente 1 e b inicialmente 1. O valor default, eu posso mudar esses valores depois. Eu vou calcular, transformar o x que eu recebo. Se eu receber numa forma de lista qualquer, eu transformo num array numpy, para poder fazer essa operação aqui, sem nenhum laço. Então com isso aqui eu já calculo se o x é uma lista, uma matriz. Isso aqui vai ser aplicado sobre todos os valores da lista. Então nós temos o b vezes o e elevado a vezes x. Então nós vamos ter o resultado também será uma lista, se o x for uma lista. Se o x for só um valor, o resultado será só um valor. Essa é a vantagem do numpy. Se preocupa disso para a gente. Então vamos ver aqui, vamos criar uma matriz de x, um valor de x de 0 a 2, valores pequenos, de 20 valores. Vamos dividir aqui em 20 pedaços e criar um conjunto de x aqui. Vamos criar um conjunto de as. Esse são as. Não botamos um a só, porque se colocarmos um a só aqui, vira uma palavra reservada do Python. Então não podemos usar o as, mas podemos usar as, né? Então o número de as aqui. O número de as aqui significa, vamos pegar aqui, um conjunto de números variando entre 0 e 1, um total de 10 números. Então isso aqui, dados o nosso conjunto de x e nosso conjunto de a, vamos calcular alguns y. Então calculamos os y para o s, no caso, passando para o a, né, uma matriz, o valor inicial do 0, dos as, né, ele vai me dar o y, conjunto de uns. Mas se eu mudar aqui o valor para 1, por exemplo,
ele vai me dar valores diferentes. Se eu mudar aqui o valor para 2, isso aqui se refere ao 2 aqui, né? Se refere à constante A. Então nós temos aqui vários valores que são retornados por essa função, mudando os valores do A, que é uma constante, que eu tenho interesse na constante. Vamos plotar aqui essa constante. Aqui embaixo nós temos o plot dessa função, dando vários valores para A. Então aqui, isso que eu estou fazendo manualmente aqui, foi feito graficamente aqui embaixo. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui nesse gráfico essa curva dessa função e b vezes e elevado a x, mudando valores de a e considerando o valor de b sempre 1. A gente pode mudar também o valor de b, e aí nós teríamos mudanças também no posicionamento dessa curva. Mas aqui só para entender o efeito do valor da constante a sobre a curva, né? Então, dependendo do valor de a, essa curva pode assumir um valor bem próximo, já visualmente, a gente já consegue entender que essa curva pode se aproximar daquele conjunto de dados. O conjunto de dados estão aqui, ela pode se aproximar, desde que a gente encontre o valor de a e de b corretos, né? Então, se a gente encontrar o valor de a e de b corretos, a gente vai conseguir traçar essa curva o mais próximo possível de todos aqueles pontos. Bom, vamos tentar algum tipo de aproximação, algum tipo de estudo dessa curva. Então, nós vimos que o y, né, da nossa curva aqui acima é p vezes e elevado a x. Se eu aplicar o logaritmo natural dos dois lados desse y aqui, eu vou ter logaritmo natural de y, o logaritmo natural de b, mais ax. Se vocês observarem bem aqui, o y é dependente, né, é uma variável dependente. O logaritmo natural de b com o b é uma constante, isso aqui acaba sendo uma constante. E o a também é uma constante, então isso aqui virou uma equação de reta, né? Virou uma equação de reta, onde esse y aqui, esse valor aqui, será o logaritmo natural dos y que eu estou calculando aqui, né? Se a gente fizer aqui um conto inicial para esses y, por exemplo, que nós tivemos aqui em cima, o y' vai ser os logaritmos naturais deles, que seriam valores dessa natureza aqui, né? Seriam valores dessa natureza. Bom, então é possível transformar, se eu substituir o log de y por um valor y', por exemplo, né? E substituir o log natural de b por um b', então essa equação virou uma reta. Em uma outra escala, né? Nós temos assim, nós linearizamos uma função. Obviamente que os valores que obtidos nessa função não serão os valores originais de y, serão os valores y', mas para convertê-los, basta que eu aplique o logaritmo. Então, essa é uma sacada que a gente pode usar para fazer a nossa regressão. Aqui embaixo eu tenho as fórmulas da regressão linear, não vamos mais voltar ao assunto, já esmiuçamos nos vídeos anteriores, mas essa fórmula que nós usamos aqui é uma fórmula que vem da estatística que já está prontinha para a gente. Então a gente tendo duas séries, é uma série de números, aliás, uma série só de números, nós calculamos os coeficientes a e b da nossa reta, utilizando essa funçãozinha aqui. Eu botei ela aqui, e inclusive não é exatamente como a gente fez nos outros vídeos, mas para mostrar que existem várias formas de fazer isso, fazer esses cálculos, algumas formas já prontinhas. Nós poderíamos também utilizar um pacote como o NumPy, porque o NumPy já tem, o Scikit-learn, mas o Scalene também já poderia nos dar a regressão linear. Então nós temos uma regressão linear. Mas nós vamos aplicar a regressão linear, você diz assim, olha, mas nós vamos aplicar a regressão linear sobre a função não linear? Não, porque nós acabamos de descobrir que nós podemos linearizar a curva. Então o que nós fazemos? Nós pegamos os nossos dados x, continuam os mesmos, né? Os x não mudam para a gente, mas os nossos dados y, né? Essa matriz de x aqui continua, mas o nosso y aqui, nós vamos transformar eles calculando o logaritmo deles, o logaritmo natural. Então, vamos aqui embaixo. Então nós vamos aplicar a função de regressão linear usando o x e o y', que é o y transformado em logaritmo. E aí vamos calcular os coeficientes de a e b para uma curva cujo x sejam os valores que nós temos e o y, ao invés de ser os valores originais, sejam os logaritmos deles. Ou seja, nós estamos, na realidade, convertendo uma escala para uma escala logarítmica. Isso acontece frequentemente quando você vai estudar um fenômeno qualquer e esse fenômeno tem uma escala muito grande e complicada e você pode, para visualizar melhor no seu gráfico, você pode converter tudo para uma escala que chama de escala logarítmica. Você pode fazer isso também. Então aqui nós vamos calcular
os coeficientes da nossa nova função, que seriam o A e o B'. Então nós linearizamos a função. Nós temos aqui uma função reta que representa dados originais que não estão necessariamente na reta. Bom, e aí se os dados podem ser representados assim, nós podemos recalcular os coeficientes A e B a partir dos coeficientes A e B calculados na regressão linear. Se nós calculamos A e B nós podemos passar esses coeficientes para a regressão linear. Notadamente, o A vai ser o exponencial do B'. Né? Por quê? Porque é uma operação inversa do logaritmo. Então, se o B é o logaritmo do B', se o B' é o logaritmo do B, então o B vai ser exponencial E do B'. Então, nós temos aqui os A e B calculados. A e B' calculados na nossa regressão linear, nós vamos ter que recalcular agora o novo B. Então, esse B aqui é o B que nós vamos aplicar lá na função exponencial original que nós estamos tentando ajustar. Então, o nosso y hat, o nosso y previsto agora vai ser o novo B vezes o exponencial de A vezes x. Será que isso vai funcionar? Então, tá aí. Nós temos agora uma curva que foi calculada, cujos coeficientes foram calculados originalmente a partir de uma regressão linear. Nós pegamos uma função que não era linear, linearizamos a função para conseguirmos outra função, ou seja, é como se nós trabalhássemos com funções compostas, e a partir daí nós calculamos os coeficientes e geramos uma curva, né, a partir dos coeficientes originalmente calculados por uma regressão linear. Depois eles foram ajustados para a nova curva, e aqui nós temos os dados e a curva, tudo junto. Então, resumindo, encontre uma boa função não linear, isso pode ser feito até visualmente, linearize o modelo, ou seja, encontre funções para que você possa substituir nas variáveis, nos termos da função não linear, você possa substituir por funções que a linearizem. Aplique os métodos que já conhecemos e boa sorte. Então vamos ver uma outra opção aqui, que é a nossa regressão logística. A curva logística, ou a curva sigmoide, então ela recebe esse nome por causa do S, ela é um S alongado, e ela ela estabelece para números muito grandes ela tende a ser mais ou menos constante, para números muito pequenos ela tende a ser menos constante, mas entre valores próximos de zero ela dá uma subida, formando uma espécie de S, que pode se alongar, pode se estender ou não. Então essa função sigmoide, ela tem também a vantagem, digamos assim, a característica de ser muito utilizada nas redes neurais. Então nós vamos ver agora se nós podemos aplicar uma simples função sigmoide para fazer uma regressão, em que é que isso se assemelha à regressão feita nas redes neurais. Então vamos começar aqui no dataset. Então imagine que você gosta de brincar de kitesurf. Então tem alguns amigos que praticam kitesurf, e eu lembrei deles quando estava fazendo isso aqui. Então vamos imaginar que você tem aqui um dataset chamado, que eu chamei de DSKite, que é o dataset do kitesurf. Você vai ou não vai, você decide se você vai ou não vai fazer kitesurf baseado em alguns dados que você levanta do meio ambiente. Por exemplo, a temperatura. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, temperatura. Depois a umidade, depois a velocidade do vento e depois navegar. Você vai fazer o seu kitesurf, sim ou não? A resposta. Nós temos aqui o dataset completo de DSKite. Então, mostrando alguns exemplos. Por exemplo, um dia a temperatura estava 38 graus, no outro dia a temperatura estava 37, no outro dia estava 36, assim por diante até o final. Respectivamente, a umidade estava 99, 95, 90 e assim por diante. A velocidade do vento estava 10 nós, 10 km por hora. 10 km por hora, imagine, né? 10 km por hora. Então nós temos aqui, teve dias que estava até 80 km por hora. E aí ele gosta de ir com vento forte, né?
Então, o vento forte, ele foi. Então, e 1 e 0 é a resposta final. 0 ele não foi, 1 ele foi. Então, esse aqui é o nosso dataset. E nós vamos ver agora se é possível calcular esses zeros e esses 1s através de uma regressão logística. Esse tema, regressão logística, a gente vai dar margem a uma certa reflexão da nossa parte daqui a pouco. Vamos lá. Então, eu vou separar aqui os x dos y, os valores do x. Isso aqui é uma formulazinha do Python para separar o x. Está aqui o nosso x. Essa é a parte sem ao resultado final. E vamos separar aqui a parte do y. Aqui também a parte do y. Então, tendo aqui os x e y separados, que são os nossos dados de entrada e a nossa inferência, nós vamos fazer como é que nós vamos converter esses dados nisso aqui. Obviamente que a primeira coisa que nós temos que fazer é combinar esses dados aqui de alguma forma. Essas linhas, né? As linhas aqui da entrada, x, devem ser combinadas de alguma forma. Uma forma de fazer isso, é até a mesma forma que nós já vimos nas redes orais, é fazer uma soma ponderada. Isso aí. Então nós vamos pegar um g qualquer, um valor g, e calcular a partir da soma ponderada de todas as entradas. Então seria o peso da velocidade do vento vezes o valor da velocidade do vento, o peso da velocidade da umidade vezes a umidade, o peso da temperatura vezes a temperatura. Então vai haver aqui uma matriz de pesos. E é isso que nós vamos fazer agora, o W. O W vai ser a nossa matriz de peso. Nós vamos colocar o peso 2 para a temperatura, o peso 1 para a umidade e o peso 10 para a velocidade do vento. Por que isso? Porque, como é kitesurf, então o kitesurf procura ter boa velocidade de vento para poder praticar. Então o pessoal gosta de vento, gosta de região onde tem muito vento. Bom, então o que nós temos que fazer é um produto escalar aí entre o x e o w, né? Para cada linha da matriz, ou então um produto de duas matrizes se eu inverter. Isso nós discutimos como é que faz isso nos vídeos passados há muitas vezes. Então eu tenho aqui um produto entre duas matrizes, seria o w invertido vezes o x, ou a gente pode colocar isso no NumPy pelo produto interno de duas listas, né? Então, que vai ser o produto escalar das linhas. Então nós temos aqui o x dot w, né? Que é o produto das duas matrizes. Se a gente inverter o w e multiplicar por x, vai ter isso aí. Ok, então isso é o y calculado a partir de um produto qualquer, o valor dá isso aí, né? São valores muito altos que nós queremos converter em 0 e 1. Se a gente normalizar isso aqui, vamos simplesmente normalizar. Normalizar, transformar todos esses valores em uma escala que a gente queira aqui. Eu vou transformar em uma escala entre menos 10 e 10. Para isso eu uso essa fórmula aqui. Eu calculo o y hat, o y calculado, menos o mínimo, dividido pelo máximo menos o mínimo. Até aqui é igual a normalização conhecida, mas eu subtraio de 10 e multiplico por 20. Então com isso aqui, todos os valores estarão contidos dentro da escala entre menos 10 e 10. Tá aí os valores, né, entre menos 10 e 10. Se eu plotar esses valores com o valor versus o valor da classe, que é o valor y, ou seja, o 1 e o 0, eu vou ter algo semelhante a esse que está aqui embaixo. Então, para cada valor que eu calculei aqui pela soma dos pesos, por exemplo, próximo de menos 10 aqui, né, qualquer valor próximo de menos 10, então eu tenho aqui os valores 0. E os valores que foram maiores são os valores 1. Então, essa função aqui, ela pode ser utilizada como um separador entre esses valores aqui. Então, e esses valores aqui, a gente conseguiu observar que há um certo limiar aqui, né, que é perfeito para o uso da função logística. Então vamos implementar aqui a nossa função logística, né? 1 sobre 1 mais e elevado a menos x. No caso eu coloquei x aqui como o g, a gente já viu essa função também no vídeo passado. E vamos calcular aqui, fazer um grafo dela aqui para qualquer valor de x. Então vamos pegar aqui um valor de x de menos 10 até 10, pegar 20 números. Esses 20 números estão aqui embaixo, né? 20 números aí separados simetricamente entre menos 10 e 10. Então nós temos 10 e menos 10. É isso que essa função lineSpace aqui faz. Ela cria um monte de números para a gente usar como entrada em funções. Então vamos lá. Vamos plotar isso aqui, calculando a partir desse x que eu calculei, qual é o log hit, a função que eu calculei, e vamos plotar, só para mostrar. Então nós temos aqui simplesmente a função plotada. Só que tem um detalhe, né?
esses valores aqui ó, estão entre menos 10 e 10. E nós plotamos não só a função logística entre menos 10 e 10, mas nós plotamos também a função scatter entre o y hat, o y que eu calculei com a soma dos pesos, e o y. E a gente observou a proximidade dos dois. Ó. Então já mostrou aqui de cara que só pela normalização a gente já conseguiu uma boa proximidade entre os dados. O nosso problema aqui é encontrar os parâmetros, os pesos, né? Então nós estamos aqui com um problema já conhecido nosso, que é calcular os pesos, WW 1, 2, 3 e 4, para que a gente ajuste o melhor possível essa função a esses pontos, que já estão aqui praticamente ajustados. Bom, o que a gente faz? Como é que a gente faz? A gente usa o método que já nós sabemos, os mínimos quadrados, mas o Escalene já faz isso para a gente. Nós temos aqui os nossos x de entrada, então vamos usar a função de regressão logística do Escalene já conhecida, para a gente não ter que fazer aquela confusão toda, aquelas contas tudo de novo. Vamos usar a função logística, vamos fazer uma previsão em cima dos dados que eu já obtenho, que eu já tenho dos nossos x, né? Então vamos plotar aqui o y Ravel seria aqui os dados previstos pelo modelo de regressão logística do Escalene, e aqui são os dados que nós tínhamos original, a nossa lista de vezes que ele foi e que ele não foi. Observe que ele acertou todos, né? Então todos foram, acertou todos, e o nosso erro foi 0, né? Nosso erro aqui foi praticamente 0. Isso aqui não... Isso aqui tinha sido uma versão... Nós podemos transformar isso em probabilidades. Existe a função probabilidade, mas que nós já discutimos isso em vídeos anteriores, não vamos voltar a isso aqui agora. E o objetivo de hoje foi então atingido. Então mostramos que é possível fazer regressão linear, não linear, de diversas formas. Nós fizemos com redes neurais no vídeo anterior, nós fizemos agora utilizando simplesmente uma regressão, uma linearização de uma função, e agora nós utilizamos uma função logística para fazer uma regressão linear. Agora, essa regressão logística está muito parecida com uma coisa que a gente já viu, e é verdade. Então a regressão logística ela está muito parecida com o que a gente fez com a rede neural. É isso, a regressão logística é o que um neurônio somente faria. Então, se nós tivéssemos isso aqui, significa que nós trabalhamos como se nós tivéssemos um neurônio só, e nesse neurônio está implementada a função logística. E nós estamos usando a função logística para classificar os dados. Então a função logística acaba sendo, nesse momento aqui, um classificador. Né? Então nós estamos classificando. Eu vou praticar o kitesurf ou não vou praticar o kitesurf a partir dos dados de temperatura, velocidade do vento e umidade, sim ou não. Então isso é uma classificação, isso não é exatamente uma regressão, mas essa classificação é feita por intermédio do cálculo de uma soma de pesos e depois pela introdução de uma função logística. Se isso fosse uma rede neural, seria um neurônio recebendo todas as entradas e aplicando, e a função de ativação seria a curva logística, como ela normalmente é sempre utilizada. Então isso é, de alguma forma, uma regressão, e é também uma rede neural, e é também uma classificação. Para você ver como as coisas nem sempre são fáceis de serem separadas umas das outras. É isso aí, boa sorte e até o próximo.